Gente, sejam bem-vindos. Bom domingo. Hoje nós estamos no capítulo 17 de 1 Crônicas e hoje vamos falar sobre propósito, porque aqui vai contar quando Davi estava ali ainda pensando. Quando a gente leu esse capítulo sobre essa informação, sobre essa história lá em Samuel, o que eu trouxe aqui pra gente, né, foi como Davi continuava todo o tempo pensando na presença de Deus, em o que fazer para o Senhor se sentir cada vez mais desejado e confortável na presença deles. E aí, dessa vez, enquanto eu tava lendo, eu fui tomada até mesmo por algo que tá acontecendo na minha vida pessoal, né? E aí eu entendi que o Senhor também fala aqui conosco sobre propósito, sabe? Mas hoje eu quero, então a gente vai orar e hoje eu quero ler todo o capítulo e aí depois a gente vai. Eu comento, eu trago aqui algumas coisas, exemplos, eu fiz uma lista aqui, né, de como eu coloquei isso, trouxe isso na minha realidade, então, e hoje eu também pensei, né, que vocês também pudessem fazer essa mesma coisa, né, quem tem às vezes essa dúvida, esse anseio por saber sobre o seu propósito, você também sabe listar algumas coisas. Mas vamos orar, vamos ler o capítulo pra gente entender melhor do que eu estou falando aqui, que às vezes eu fico falando, só faz sentido na minha cabeça, porque pra mim já tem o desenho inteiro e pra você ainda não. Então vamos lá. Amém, Pai. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, colocar diante de ti essa semana que se inicia, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por estarmos em tua presença. Queremos, em nome de Jesus, Deus, continuar nela. Queremos entender, Deus, qual a chave revelada aqui, sabe, Deus, nesse texto para nós, que o Senhor possa nos dar direcionamento, discernimento, abrir, Deus, os nossos olhos, sabe, Deus, para os caminhos que o Senhor quer que nós sigamos, em nome de Jesus, sabe, faz cair as escamas dos nossos olhos, sabe, Deus, a dureza do nosso coração e entendermos, Pai, que estamos aqui com algo que o Senhor criou para nós sermos. Então que possamos, sabe, tá te seguindo, te ouvindo, te entendendo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Bom dia, mamãe, seja bem-vinda. Então no capítulo 17, versículo 1 vai dizer o seguinte. Tá lá a referência dele, né, a história que conta sobre essa parte aqui, vai falar lá em 2 Samuel 7, do versículo 1 ao 17. Então vai dizer o seguinte: Davi estava morando no seu palácio. Um dia, ele mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja só, eu estou aqui, morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas, naquela noite, o Senhor disse a Natã... Peraí, deixa eu abaixar, porque senão... Vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito, até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo Israel.
Estive com você em todos os lugares por onde tem ido e o defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, no lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como fiz com Saul, que foi rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso te dizer? Tu me conheces bem, no entanto, me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazeres isso por mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito, e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que disseste que ia fazer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor Deus, és Deus e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tenha abençoado e que a tua bênção esteja com eles para sempre. Então aqui, gente, sabe o que eu vejo? Eu vejo que Davi, ele estava incomodado ainda, né? Como a gente viu nos capítulos passados, ele conseguiu então trazer a Arca da Aliança, ele estudou ali sobre a presença, ele aprendeu a como trazer, a quem devia trazer, né? A quem devia carregar, como carregar. E aí, beleza. E aí, então, ele colocou ali no lugar onde ele tinha estabelecido para ela, fez uma tenda linda, né? E aí foi para casa, depois de toda aquela comemoração, celebração, depois de deixar ali levitas adorando continuamente. Beleza, ele foi para casa e aí fala, né, no capítulo anterior que ele foi passar um tempo com a sua família e tal. Mas Davi chegou no seu palácio e aí ele foi comer com a família naquela mesa de banquete, naquele lugar perfeito. E aí ele foi dormir na sua cama confortável e ele ficava olhando e ele ficava admirando tudo que ele tinha. Ele ficava, ai meu Deus do céu, tô incomodado de novo, não tô fazendo o suficiente para Deus. Quem aí já pensou assim? Ai, eu não tô fazendo o suficiente. Ai, eu não tô trabalhando para Deus. Eu não tô fazendo nada pro Senhor. E aí,
Não sou eu que tô lá, que nem os levitas, adorando continuamente. Ah, não. Quer saber de uma coisa? Eu preciso me levantar. E eu tô aqui, confortável, tô vivendo tudo do bom e do melhor. O Senhor me colocou aqui, eu tô morrendo de vergonha e ele tá lá naquela tenda? Não. Então eu vou fazer alguma coisa para Deus. E aí contou isso para Natan, e Natan virou e falou: faz tudo que tá no teu coração, porque você e Deus são assim, Deus se agrada de você, você se agrada de Deus, então faz isso mesmo. Aí beleza, só que aí à noite o Senhor apareceu para Natan e falou: não, volta lá e fala que não é bem assim, que não é para Davi fazer isso por mim. Sabe por quê? Porque eu o constituí como rei, como governante, como príncipe de Israel. Sabe, o meu povo, ele tem sido oprimido pelas guerras, pelos filisteus, enfim, por todos esses ataques. E aí vai dizer no versículo 8: estive com você em todos os lugares por onde tem ido e defendi de todos os seus inimigos, conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. Então, o Senhor virou para Natan e falou assim: deixa eu falar, fala para Davi uma coisa. Ele tá achando que ele não tá fazendo nada por mim, mas ele vai fazer por mim quando ele estiver na guerra. Ele está fazendo por mim toda vez que ele vai lutar as minhas batalhas. Sabe, todas as vezes que ele vai para aquilo que eu constituí para ele ser. E quantas vezes a gente está pensando que a gente não está fazendo nada para Deus, que a gente está simplesmente ali desfrutando talvez de bênçãos que o Senhor nos deu, enquanto, sabe? E aí a gente começa a pensar: como eu posso ir para a casa de Deus, servir a Deus? E eu não estou falando que isso é errado. Sim, você precisa ter um ministério, né? Como servir ao povo do Senhor. Mas o Senhor te chamou para algo muito específico e às vezes não está dentro da casa dele, sabe? No seu trabalho, muitas das vezes é a coisa que você mais vai servir ao Senhor. E porque eu falei para vocês que eu listei coisas que eu fiz coisas que eu estive fazendo. Como eu disse para vocês nos capítulos passados, muitas das vezes eu sou uma entusiasta da igreja e eu gosto muito de servir a casa do Senhor, mas muitas das vezes o Senhor me colocava um pouco de lado e eu sempre pensava: cara, eu queria tanto estar lá, estar fazendo, o que eu posso fazer, o que eu posso estar aprendendo, o que eu posso estar servindo, onde eu posso estar, sabe? E aí muitas das vezes a gente se enche de ministério, né? Faz várias coisas na igreja e isso é muito bom, porque isso vai a igreja, ela também, ela te dá esse senso de propósito e de servir as pessoas e de entender que não é só sobre você, é sobre servir o outro, mas sabe, mas de um tempo para cá o Senhor tem me aberto os olhos e Ele tem falado: cara, eu te coloquei num lugar, num tempo, e você tem me servido lá. Como eu disse para vocês, né, eu já postei aqui sobre isso, tem 10 anos que eu trabalho no mesmo lugar. E eu comecei lá arrumando o arquivo, né? Eu fui contratada e aí eu fui colocada num setor onde tinha um arquivo físico, ainda era processo físico, processo de papel, né? E aí, beleza. E aí, quando eu cheguei, eu tava tanto tempo sem trabalhar e eu queria tanto, sabe, aquilo. E eu tava num lugar assim que eu nunca imaginei que o Senhor, né, que eu pudesse estar, que eu pudesse entrar. Então, ainda que fosse o arquivo, gente, eu fiz aquilo com
tanta dedicação, com tanta... E eu me alegrava tanto, eu ficava tão satisfeita. Eu arrumei as caixas tava tudo assim. Os arquivos, gente, os processos, eles eram fedidos, eles soltavam tanta poeira, eu não sei, foi o Senhor que guardou a minha saúde naquele tempo, sabe? E aí eu etiquetei todas as caixas e eu arrumei por ordem alfabética, por cada assentamento, né? Que lá é projeto de assentamento. E aí, beleza. Enquanto eu fazia isso, as pessoas observavam e as pessoas... tipo, aí um dia, meu chefe quis me levar para outro setor, né? Falou, ai, Marina, as pessoas estão te elogiando muito, então... no caso, o superintendente, ele queria me trazer para perto dele. E aí as meninas viraram e falaram, puxa vida, toda vez que entra alguém boa aqui, vocês tiram, que não sei o que. Aí eles não deixaram. Aí, gente, nesse lugar, eu também tive a oportunidade de orar por pessoas com câncer. Né, assim que eu cheguei, eu tinha uma servidora lá que ela estava batalhando com o neto dela com câncer. E aí eu virei, eu falei, cara, eu tô aqui, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Deus me colocou aqui, não foi à toa. E aí eu virava pra ela, eu falava, a gente pode orar em relação a isso, sabe? Ele não conseguiu sobreviver, ele chegou a falecer. Mas mesmo assim, aquilo não tirou minha fé. Eu ainda orei por pessoas com pânico ali dentro. E todo aniversário que tinha, eu também era muito dessas de fazer aniversários. E aí, todo aniversário que tinha, as pessoas me chamavam para orar. E aí, num determinado momento, a minha amiga engravidou e a gente fez um chá de fralda para ela ali. E naquele auditório lotado, onde todas as pessoas estavam ali, ela virou e ela falou, ora pelo meu filho, ora pelo nascimento dele. E então eu tive mais uma vez a oportunidade de falar a respeito de Jesus naquele lugar. E aí, recentemente, né, um pouco tempo atrás, eu mudei de setor depois de 8, quase 9 anos lá. Eu mudei de setor porque eu virava pro meu atual chefe, eu sabia que ele estava precisando muito de ajuda. Ele estava muito sobrecarregado, ele estava virando o chefe substituto. E além de participar de inúmeras reuniões, viagens e isso e aquilo, ele ainda tinha que analisar os processos dele, ele ainda tinha que cuidar das coisas dele. Eu virava e eu falava, Augusto, você precisa de alguém para te ajudar? Sabe? Eu nunca imaginava que era eu, até que num determinado momento nas minhas férias ele virou e ele me convidou para fazer parte daquilo, sabe? E hoje, tudo que é referente a ele fala, nada chega até mim sem passar pela Marina. Então, todos os atendimentos que ele fazia, todos os processos que ele analisava, hoje sou eu que analiso. Claro, eu só queria estar ganhando mais, né? O tanto que ele ganha para isso. Mas eu sou muito contente de estar fazendo isso. Esse é o meu espinho na carne para que eu não me ensoberbeça, né, gente? Mas entende? Então, hoje... E aí isso me coloca em frente a pessoas grandes, importantes, porque eu também sou muito criteriosa, muito estratégica. Eu ainda pude treinar pessoas para ficar no meu lugar e eu treinei elas como se e eu sempre pensei no seguinte, eu já comuniquei isso aqui. Porque eu sempre virei e falei, cara, quando você tiver a oportunidade de passar as coisas para a pessoa, não fica pensando que ela vai ocupar o seu lugar. Fica pensando que você vai subir, sabe? Que o Senhor vai te levar mais alto, vai te levar além. Para de ficar segurando as coisas lá, tem muito disso. As pessoas têm muito medo de sair, então elas ficam segurando as coisas, sabe? Segurando as informações, segurando, né? E eu passo tudo, tanto que cada um que chega lá, eles querem ser treinados por mim. Tanto que as pessoas que chegam até mim, vira pra mim e fala, cara, Marina, eu sou eternamente grata a você, porque se não fosse você, eu, sabe, não sei como eu estaria aqui hoje. Que mais? E aí, enfim... parando de falar, Marina, você tá se gabando, não. Eu tô te falando que é possível a gente servir ao Senhor fora da igreja, é possível a gente servir ao Senhor, sabe, não
não estando somente em ministérios, não estando somente, sabe, ali naquele âmbito religioso, né, naquele momento ali. Você precisa servir ao Senhor na comunidade, no lugar onde o Senhor te estabeleceu. E eu te convido a pensar, às vezes o seu chamado, você vai render e vai produzir mais sim dentro da igreja ou dentro do, talvez onde você trabalha, você não esteja encontrando muito lugar, mas já dentro da igreja você sabe que você é um missionário, você sabe que você é um visionário, e você foi chamado para aquele lugar. É como tem um vídeo, a gente já passou do nosso horário, mas eu vou continuar falando. Tem um vídeo que vai falar sobre propósito, e são algumas pessoas se apresentando no juízo final, e eles viram e falam assim, eu fui contador, e o Senhor vira para ele e fala, desde quando? Sabe, eu te chamei para ser missionário. Aí o missionário vira e fala assim, não, eu fui missionário, que não sei o que. Aí o Senhor vira e fala, e desde quando eu te chamei para ser missionário? Eu te chamei para ser contador. Eu queria que você estivesse, não, mas nossa, contador, nossa, não, Senhor, de jeito nenhum, isso não ia te glorificar. Sabe, é a mesma coisa que Davi pensou aqui. Davi pensou que tinha que estar na casa de Deus, estar fazendo coisas para Deus, para glorificar a Deus, quando na verdade o Senhor estava chamando ele para a guerra. Estava falando que ele iria libertar o povo dele da opressão. E os seus filhos sim iam construir uma casa para ele. Então a gente precisa estar alinhado em discernimento e sabendo onde o Senhor está me colocando e quer me usar. Onde eu tenho essa habilidade, onde eu posso estar, sabe, servindo ao Senhor de melhor maneira. Não fique com preconceitos na sua cabeça achando que Deus vai te usar só dentro daquele quadradinho que você entendeu. Amém? E é isso. Então, as mães aí nesse mesmo vídeo finaliza com uma mãe chegando no Senhor toda com vergonha assim, com o filho no colo e falando, Senhor, eu só cuidei de filhos, eu só criei meus filhos, desculpa, eu não fiz nada pro Senhor. Aí ele vira e fala, porque você cuidou dos seus filhos com dedicação, com devoção, e você fez isso, você fez exatamente o que estava no meu coração. Os seus filhos vão impactar multidões e multidões e multidões. Então, saiba para que o Senhor está te chamando hoje. Entenda e se alegre, se agrade nisso, sabe? Se deleite e se renda a isso. Amém? Tchau, gente. Falei demais. Deus abençoe. Mas sirva ao seu povo, sirva a sua igreja, procura uma casa para você servir também, para você congregar, tá bom?